Precipitação e absorção, osmose reversa, eletrodiálise e troca iônica são fundamentos do tratamento físico-químico de águas residuárias. Conceito: tratamento físico-químico é um tratamento complementar que visa a remoção de contaminantes orgânicos e inorgânicos. Por exemplo, a forma que um metal se encontra na água pode necessitar de um tratamento específico para que seja gerado o precipitado desse metal. Por exemplo, oxidante em pH básico ou emprego de resinas trocadoras de cátions. Eu posso também ter a remoção de substâncias orgânicas voláteis pela aeração. As substâncias orgânicas, elas precisam de materiais que sejam absorvedores, como, por exemplo, o carvão ativado. O carvão ativado, ele absorve nos poros dele. Contaminantes inorgânicos, em geral, podem ser metais que estejam presentes na água, que estejam em estado solúvel. Conseguimos a remoção ao elevar o pH. Com a elevação desse pH, podemos obter o precipitado desse contaminante inorgânico, né? Por exemplo, no caso, o metal. Contaminantes inorgânicos. Para cada metal, existe um valor de pH que torna ótima a geração do precipitado, ou seja, eu vou ter um pH para cada metal para gerar esse precipitado. Entretanto, valores entre 9 e 10, a remoção é alta, mesmo por sedimentação. Na maioria dos casos, opta-se pela filtração à sedimentação. Normalmente, o conteúdo dos metais na água é relativamente baixo. Outros processos, como por exemplo a osmose reversa, nós vamos estudar nessa aula, e ela está representada esquematicamente na figura 1, destilação, eletrodiálise, cuja representação esquemática está na figura 2, e troca iônica. Podemos ter também esses processos para um tratamento físico-químico da água. Por exemplo, a osmose reversa, o tratamento de águas com concentração de sais dissolvidos de 5 até 34 mil miligramas por litro, de acordo com o Chiang Met, citado por Miersva, em 2005. Aqui nós temos a osmose reversa. A osmose, ela é um fenômeno natural, em que vai haver osmose quando eu tenho diferença de concentração entre soluções, e eu tenho uma membrana entre elas, né? Então, essa membrana semipermeável, ela vai de uma solução salina diluída para uma mais concentrada, até que o equilíbrio seja alcançado. Ele vai ser alcançado quando nós tivermos uma diferença entre as duas soluções que vai me revelar a pressão osmótica de equilíbrio. Se eu inserir aqui uma pressão hidráulica maior do que essa pressão osmótica de equilíbrio, conforme podemos ver aqui na parte inferior da figura 1, nós conseguimos aplicar essa pressão hidráulica maior que essa pressão osmótica de equilíbrio no lado da solução mais concentrada, vai ter o fluxo da água através da membrana, da solução mais concentrada para a mais diluída. Isso é o preceito, o conceito da osmose reversa. Essa figura 1 é a representação esquemática do fenômeno da osmose reversa, de acordo com Miersva, de 2005. Slide 5. A eletrodiálise é a transferência de massa por meio da membrana que decorre de uma diferença de potencial elétrico. Lembremos, DDP, diferença de potencial elétrico, aplicado entre as membranas. Aí, essas espécies iônicas vão permear por meio da membrana. Então, esse processo ele não é indicado para efluentes que possuam compostos moleculares e substâncias em suspensão. Por quê? A substância molecular não vai ter essa espécie iônica, vai ser inútil o uso aí da eletrodiálise. Então, eu tenho alimentação com efluente a se tratar, eu tenho uma membrana aniônica e uma membrana catiônica. Vou ter o anodo e o catodo. E eles vão fazer o quê? Essas espécies iônicas vão permear com essa membrana, permear por meio dessa membrana. E eu vou ter a saída do concentrado com essas espécies iônicas e o efluente tratado. Troca iônica.
Slide 6. Compostos iônicos, especialmente, sobretudo compostos iônicos, eles podem ser transferidos para uma fase sólida insolúvel. Essa fase sólida insolúvel é a chamada resina de troca iônica. Essa resina de troca iônica, ela tem uma capacidade em reter íons em sua estrutura. Essa capacidade é denominada capacidade de troca. Essa capacidade de troca é limitada. Ela é expressa em número de equivalentes por litro de resina. Os equivalentes por litro que a gente estudou lá no colegial. Essa capacidade de retenção pode ser dada por uma resina catiônica, de cátions, ou uma resina aniônica, de ânions. A seletividade das resinas, elas têm ordem de preferência pelos íons que estão envolvidos no processo. As resinas de troca iônica podem também se regenerar com o uso de uma solução regenerante, com concentração e composição adequada para cada tipo, aniônica ou catiônica, que vai atravessar o leito, de acordo com Mierstra 2005. Podemos também fazer o abrandamento por troca iônica, de acordo com Mierstra 2005. Existe um intercâmbio que é reversível de íons de uma fase sólida. Essa fase sólida, em geral, ela é estacionária em um líquido. A água vai passar através de resinas mantidas no interior de um vaso. E no decorrer dessa passagem, os íons responsáveis pela dureza, quais são? Cálcio e magnésio, eles são substituídos pelos íons da resina de troca iônica, normalmente na forma sódica, de acordo com Davis e Cornell, citado em Mierstra 2005. Aqui temos a equação dos íons aqui, responsáveis pela dureza, de magnésio e cálcio. Ele vai passar pela resina de troca iônica, aqui na forma sódica, temos aqui o sódio, 2 moles de Na e R da resina, representando genericamente a resina. O magnésio e o cálcio vai ficar aderido a essa resina de troca iônica, ele vai haver essa troca iônica mesmo, e vai formar 2 moles de carbonato, de sódio. Os íons de cálcio ou magnésio são substituídos por uma quantidade equivalente de íons de sódio. Quanto maior a concentração salina da água abrandada, até que a capacidade de troca da resina acabe. Não é infinita essa capacidade de troca. Em seguida, fazemos a regeneração da resina, a remoção de íons de cálcio e magnésio através da passagem de uma solução concentrada de cloreto de sódio por meio das resinas. Slide 8. Aqui, na tabela 1, são mostrados os métodos de tratamento considerados eficientes para a remoção de constituintes orgânicos, de acordo com de Bernardo e Dantas, 2005. Por exemplo, o arsênico, AS3+. Podemos fazer a coagulação com sulfato férrico, num pH entre 6 e 8, ou a coagulação com sulfato de alumínio, pH entre 6 e 7, e aplicação de excesso de cal ou oxidação. Para arsênico mais 5, os métodos iguais, aí são os mesmos métodos aplicados para arsênico mais 3, com exceção da oxidação. Para o bário, eu posso usar excesso de cal, num pH entre 10 e 11, troca iônica. Para o cádmio, coagulação com sulfato férrico, pH maior que 8, e excesso de cal. Cromo 3, coagulação com sulfato férrico, pH entre 6 e 9. Coagulação com sulfato de alumínio, pH entre 6 e 8, e excesso de cal. O cromo 6 pode ser uma troca iônica em coluna com alumina ativada ou carvão vegetal. O chumbo, a coagulação com sulfato férrico, pH entre 6 e 8. Coagulação com sulfato de alumínio, pH entre 6 e 8, e excesso de cal. Mercúrio, coagulação com sulfato férrico, pH entre 7 e 8. Nitrato, troca iônica. Selênio 4, posso fazer a coagulação com sulfato férrico no pH entre 6 e 7, troca iônica ou osmose reversa. O selênio mais 6, troca iônica e osmose reversa, são adequados. A prata, excesso de cal, coagulação com sulfato férrico ou com sulfato de alumínio. Contaminantes inorgânicos. Slide 9. Os processos usuais de tratamento de água, eles não são eficientes para a remoção de cianeto. Então,
eu vou promover a oxidação em meio alcalino, de modo que ocorra a formação do cianato. Com cloro, em pH 11. Com cloro, em pH 10. E temos aqui as equações. Para o ozônio, como que eu posso fazer essa oxidação com ozônio? Do cianeto para formar o cianato. Peróxido de hidrogênio, usado como oxidante, H2O2. E o dióxido de cloro, como que pode ser usado o dióxido de cloro como oxidante para transformar o cianeto em cianato. Contaminantes inorgânicos, slide 10, de Bernardo Dantas, 2005. O rádio na forma bivalente, ele pode ser removido por meio do uso de cal em excesso, então pH maior que 9. E a eficiência de remoção gira em torno de 70% a 99%. A osmose reversa apresenta uma eficiência de remoção do rádio na forma bivalente da ordem de 90% a 99%. A remoção de cloretos pode ser por troca iônica. Por exemplo, os eólitos para troca de hidrogênio com os cátions presentes, seguida da troca iônica básica para retirada dos ânions. Sulfeto de hidrogênio, remoção do sulfeto de hidrogênio, pode ser por aeração, precipitação, oxidação catalítica, oxidação com peróxido de hidrogênio, oxidação com permanganato de potássio ou oxidação com ferrato de potássio. Slide 11. Contaminantes inorgânicos, de Bernardo Dantas, 2005. O ferro e manganês são encontrados em solos e minerais, sobretudo como óxido férrico insolúvel e dióxido mangânico. Podemos encontrar em águas superficiais com matéria orgânica, águas subterrâneas agressivas, pH ácido, ricas em gás carbônico com ou sem baixo conteúdo de oxigênio dissolvido. Que mais? Águas poluídas por resíduos sólidos e líquidos, matéria orgânica natural, sobretudo substâncias úmicas, que vão se associar prontamente com metais e óxidos, constituindo complexos. E o ferro e manganês podem estar presentes nas águas, tanto superficial quanto subterrâneas, na forma solúvel ou insolúvel, não complexados e complexados a minerais ou a compostos orgânicos. Concentrações de ferro e manganês em amostra natural e na digerida pode levar ou não à necessidade do uso da pré-oxidação. Quais são as tecnologias de tratamento? Slide 12. Bom, a formação do precipitado e filtração pode ser por meio da aeração, sedimentação e filtração, com e sem adição de cloro e de alcalinizante para ajustamento do pH. A oxidação, cuja nota aqui, 1, nos leva à formação do precipitado de ferro em pH maior que 6,5. E para o manganês, em geral, pH maior que 8. A oxidação com permanganato de potássio, cloro, dióxido de cloro, ozônio ou peróxido de hidrogênio, com ou sem adição de alcalinizante. De acordo com o de Bernardo Dantas, podemos ver na figura 3 as principais tecnologias de tratamento para a remoção de ferro e manganês. Água superficial subterrânea contendo ferro ou manganês, eu posso fazer o sequestro com ortopolifosfato de sódio ou troca iônica. Ou ainda posso fazer um caminho pela oxidação com cloro, dióxido de cloro, ozônio, peróxido de hidrogênio, ácido peracético ou permanganato de potássio. Bom, a partir dessa oxidação, posso seguir 3 caminhos. Ou a filtração ascendente ou a filtração descendente. Ou um terceiro caminho, fazer a coagulação com sal de ferro. Em seguida, a floculação, a clarificação por sedimentação ou flotação, e aí sim, uma filtração descendente. Slide 13. Contaminantes inorgânicos, de acordo com Bernardo Dantas, 2005. A aeração vai beneficiar a remoção de outras substâncias, como as voláteis. O ferro, a taxa de oxidação do ferro vai aumentar bastante quando o pH cresce de 6,6 para 7,2. pH maior que 7 já dá resultados satisfatórios. Podemos ver aqui, na figura 4, de acordo com o de Bernardo Dantas, a variação da concentração de ferro solúvel por aeração de acordo com o aumento do pH. Podemos ver o aumento do pH está sendo demonstrado nessa figura com as setinhas azuis, ó, de 6,6, 6,9 a 7,2. A temperatura é a mesma, né?
20 graus Celsius. E aí o tempo diminui bastante. A mesma coisa podemos ver para o manganês na figura 5, né, pela aeração de acordo com o de Bernardo e Dantas. pH 9 para 9,3 a 9,5, diminui bastante o tempo. O manganês, quando o pH aumenta de 9 para 9,6, eu tenho a diminuição do tempo, né? Então vai beneficiar essa remoção da substância. pH maior que 9 já é bem satisfatório. Então, essas figuras 4 e 5, de acordo com o de Bernardo e Dantas, são as taxas de formação de precipitado de ferro e manganês em função do tempo de aeração para a água com valores distintos de pH. Slide 14. Absorção de substâncias orgânicas. Carvão ativado, de acordo com o de Bernardo e Dantas. As características adsortivas do carvão ativado podem ser reveladas através de algumas características como o número de melaço ou índice de descoloração. É relativo à capacidade de carvão ativado em absorver moléculas de massa molar alta. Índice de fenol, outra característica, é a quantidade de carvão ativado em miligramas necessária para reduzir a quantidade de fenol de 100 para 10 miligramas em solução aquosa. Outra característica, índice de azul de metileno, IAM, capacidade do carvão ativado em absorver moléculas com dimensões semelhantes à do azul de metileno, relativa à área superficial dos poros maiores que 1,5 nanômetros, em miligrama de azul de metileno por grama de carvão ativado. O número de iodo, a quantidade de iodo que é absorvida pelo carvão ativado em condições específicas, relativa à absorção de moléculas de massa molecular pequena, em miligrama de iodo por grama de carvão ativado. Outras, umidade em porcentagem e as quantidades em porcentagem de matéria volátil e as de cinzas. Slide 15. Carvão ativado, de Bernardo e Dantas, 2005. A absorção de moléculas no grão de carvão ativado é dado por A mais B, é uma reação reversível AB. A é a substância adsorvida, o adsorvato, é o contaminante que eu quero remover. B é o adsorvente, carvão ativado, e AB é o composto adsorvido, ou seja, o contaminante adsorvido no carvão ativado. Isso daí se dá pela ação de diversos tipos de forças químicas. Os compostos permanecem absorvidos na superfície do adsorvente graças à ação de ligações de hidrogênio, interações de polo e as forças de Van der Waals. A reação é reversível na maioria dos casos. A quantidade de substância que pode ser retida na superfície do carvão ativado segue, muitas vezes, né, pode ser transcrito em modelos matemáticos. Slide 16. Carvão ativado. Equação de Prandtl. Ela é empírica e ela é muito usada, inclusive para remoção de contaminantes, sorção de contaminantes em solo. Ele descreve com bastante precisão os dados de ensaios de adsorção. Então, QE é a quantidade de adsorvato por unidade de adsorvente. Miligrama do adsorvato por grama de adsorvente. Ou moles de adsorvato por grama de adsorvente. Ele é igual a KAD, que é um coeficiente determinado empiricamente, é o coeficiente de adsorção, vezes a concentração do adsorvato no equilíbrio, miligramas por litro ou mol por litro, elevado a 1 sobre N. É outro coeficiente que é determinado empiricamente também. Slide 17. Carvão ativado. Então, podemos ter as colunas de carvão ativado granular. Todo carvão presente irá alcançar o equilíbrio com a concentração de adsorvato no afluente. E os valores dos coeficientes da isoterma de Prandtl possam ser utilizados em relação à concentração inicial do adsorvato. E vão resultar nessas duas equações, em que a taxa volumétrica em litro de água escoada por litro de carvão vai ser igual a massa absorvida vezes a massa específica aparente do carvão ativado granular, dividido pela diferença entre a concentração inicial do adsorvato, em miligramas por litro, menos a concentração do adsorvato, que é uma média de toda a coluna em miligramas por litro. A taxa de uso do carvão em gramas de carvão ativado granular por litro de água escoada
vai ser essa mesma diferença do denominador da equação anterior, ou seja, a concentração inicial do adsorvato menos a concentração do adsorvato, que é uma média de toda a coluna, dividido pela massa absorvida quando a concentração inicial for igual à concentração média de toda a coluna, em miligramas de adsorvato por grama de carvão. Slide 18. Preparação da suspensão de carvão ativado e locais de aplicação. O carvão ativado, em geral, é acondicionado em sacos de 30 kg, bolsas de 200 a 300 kg ou caminhões tanques. Ao ser preparada a suspensão, ela é transferida para tanques, nos quais existem bombas para a dosagem do produto na água bruta. O local de aplicação da suspensão do carvão ativado, ele deve ser de tal modo que garanta uma eficiente mistura da suspensão com a água, visando a garantia da absorção dos contaminantes. Uma interferência ínfima com os demais produtos químicos utilizados na ETA. E um local que garanta o tempo de contato necessário previamente à coagulação. Slide 19. Dosagem mínima necessária para a absorção de uma substância qualquer. Dosagem mínima de carvão ativado, né, em miligramas por litro, né, vai ser igual à diferença entre a concentração de contaminante no afluente e no efluente, respectivamente, em miligramas por litro, dividido pela capacidade máxima de absorção, dada em miligramas por gramas. A nota 1 dessa dosagem mínima de carvão ativado nos remete a que é possível a obtenção de valores da dosagem de carvão ativado mínima para remoção de 90% de algumas substâncias voláteis e de alguns trialometanos. Isso pode ser tabelado. Referências bibliográficas. Com especial interesse nas obras de Bernard e Dantas, 2005, Métodos e Técnicas de Tratamento de Água, editora Rima, 1566 páginas, e Miersta e Espanhol, Água na Indústria, Uso Racional e Reuso, da editora Oficina de Texto, São Paulo, 144 páginas, 2005. Muito obrigado pela atenção.